Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre a saúde integral unindo ciência e práticas complementares e como problemas como DTM e bruxismo podem ser prejudiciais, e também vamos falar sobre quanto o uso das substâncias para a saúde bucal. E para essa conversa, temos o prazer de receber a doutora Rosina Nardi. Ela é doutora em odontologia pela Unixul, São Paulo, mestre especialista em endodontia pela Unital, também de São Paulo, especialista em homeopatia pelo CRO Rio de Janeiro, SOERJ, também do Rio, pós-graduada em DTM do orofacial pela UFJF, Minas, e professora da graduação e pós-graduação em odontologia no Unifoa, aqui em Volta Redonda. Doutora Rosi, é uma honra tê-la conosco. Vamos entender como a homeopatia, a odontologia e a visão integral de saúde podem ajudar na prevenção e no tratamento de problemas que afetam a boca e o corpo como um todo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Eu já estou muito feliz de estar aqui, por duas razões, né? Primeiro, por falar de odontologia, disfunção temporomandibular e qualidade de vida, numa mesa multidisciplinar. Nós já estivemos conversando e eu fiquei muito feliz com isso. E a outra, esse espaço aberto, né? Porque eu chego aqui e encontro jovens de todos os níveis, usando tecnologia, conhecimento e essa interação, né, entre várias gerações. Assim, a gente pode dividir um pouco de experiência, mas vem muito de vocês, assim, de novidade, de possibilidade de melhorar o meu trabalho também. Então, quando eu cheguei aqui, eu já fiquei muito confortável e muito feliz de estar aqui. Coisa boa. Doutora Rosi, para começarmos, o que é exatamente a DTM e como ela se manifesta? Então, hoje, tudo virou sigla, né? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com isso, principalmente na área de saúde. Mas a DTM, ela fala da disfunção têmporo do osso temporal, da região do temporal mandibular. Então, tudo que vai interferir na sua fala, na sua deglutição, na mastigação, que vem acompanhado de dor, de limitação, né? A abertura fica mais reduzida, de estalos. Qualquer alteração nesse processo pode caracterizar a disfunção temporomandibular. Ela pode ser muscular, ela pode ser articular, que é essa articulação que eu costumo dizer que é a mais importante vascularizada do corpo humano, e ela pode ainda estar ligada a questões neuropáticas. Por isso a gente fala assim que tudo que age no sistema nervoso central, autonômico, ele também vai interferir na disfunção temporomandibular, sabe? Conexão direta. E o bruxismo, ele é diferente da disfunção temporomandibular. A disfunção é quando aquelas estruturas não estão funcionando bem, começam, né? Eu costumo brincar que é capengar, e aí você para de mastigar bem, de falar ou de deglutir. O bruxismo não, ele é um hábito. Então, ele pode estar livre de dor, livre de travamento, mas também causando muitos prejuízos. Entendi. Sim. Então, Rosi, já que você falou sobre o bruxismo, eu queria perguntar, por que tantas pessoas sofrem com isso e quais são as principais consequências, tanto para a saúde geral quanto para a saúde bucal? Sim, então, Ciro, eu acho o bruxismo é uma condição muito antiga, né? Ele é muito antigo. E aí tem duas coisas. O nível de estresse, ansiedade e o estímulo que acontecia antes e que era desencadeante do bruxismo era muito menor no passado. Hoje, as telas, as nossas agendas, o WhatsApp, o mundo em si, ele tornou mais um causador de bruxismo. E também os estudos. Antigamente, nós tratávamos assim de perdas ósseas, de fraturas de dente, com uma visão muito minimalista. Hoje não, o conhecimento da condição de ser bruxista ou não mudou todo esse diagnóstico. Então eu não penso exatamente que ele aumentou. Eu penso que o nosso conhecimento também em relação a ele modificou. Sim. E esse nível de estímulos, né? A nossa sociedade está muito estimulada. E isso também foi uma condição que aumentou esse índice. Entendi. Perfeito. Eu acho que você já responde um pouco a minha pergunta, que era se tinha alguma relação direta do estresse e dessa ansiedade com a DTM ou o bruxismo.
Então, nos últimos anos, sabe, o Cristiano, o que aconteceu? Nós tínhamos o bruxismo, antigamente nós falávamos que ele era uma disfunção dentro do periodontal, porque os dentes trincavam, a gengiva ia retraindo, expondo o colo do dente, e era uma destruição lenta. E, na verdade, depois viu-se que era o bruxismo cêntrico, que é um bruxismo que você aperta e faz muita compressão na estrutura dos dentes. E hoje a gente sabe o quê? Que modificou um pouco esse conceito. Então, hoje nós já sabemos que coisas que nós tratávamos de forma diferente antigamente, né? Apenas como fraturas de dente, hoje ele tem um diagnóstico, uma estrutura e um tratamento específico. Mas, com certeza, o estresse, a ansiedade e as alterações do sono, que são questões diretamente ligadas ao sistema nervoso central e que é um mantenedor e desencadeador do bruxismo, aumentaram. E então as pessoas hoje têm mais diagnóstico. É visível, o tempo da pandemia para cá, você aumentou demais a incidência. E eu me lembro que em 2010 eu estava fazendo o doutorado em São Paulo, era um doutorado em odontopediatria, e já se discutiu quanto as crianças estavam aumentando o nível de bruxismo, porque elas estavam acompanhando a agenda dos pais. Aquela agenda de vai cedinho para a creche, o pai na hora do almoço não pode buscar, aí das 6 horas é a hora do trânsito intenso, que a criança está voltando para casa, aí chegava, era a hora que ligava a televisão, às vezes um joguinho desses eletrônicos, de videogame. Então, começaram a perceber que também aumentou a faixa etária. Os idosos passaram a apresentar mais bruxismo, que quando nós começamos a estudar, essa faixa etária era menor. Nós tínhamos, assim, jovens de 18 anos a 30, aquela fase muito produtiva e que estava disputando emprego. E agora não, agora, na verdade, a faixa estendeu. Você vê jovens, crianças, já fazendo bruxismo, e os pais também, os avós também no bruxismo. Tudo muito desencadeado pelo estresse, ansiedade e as alterações de sono. Às vezes eu tô atendendo algum paciente que eu percebo essa questão da ansiedade, do estresse, e eu falo assim, o que você tá fazendo pra gente poder modular esse estresse? Aí ele fica parado assim, como assim? Se eu tô tomando algum remédio ou não? Como que a gente pode modular, fazer alguma coisa que te dê prazer? Você pedala final de semana, você faz um yoga, você faz uma meditação guiada, se você não consegue fazer a meditação sozinho, põe uma para você ouvir na hora de dormir, você faz a higiene do sono, são coisas que você não espera ouvir da nutricionista, né? Sim, você acha que a nutricionista vai só te entregar a dieta e você vai embora. Aí ele fica parado me olhando assim, modulador de estresse. Eu falei, agora há pouco tempo eu comecei uma aula de dança e tem sido um modulador do meu estresse. Você já pensou em alguma coisa assim? Aí o paciente fica me olhando assim. Então, assim, para tudo, né? Até né, na odontologia, você também modular o estresse é muito importante. E um conceito hoje que vocês nutricionistas, né? As pessoas inflamadas, né? Então, são pessoas que estão com a dieta muito alterada. Os próprios aditivos da dieta vão ser os desencadeadores do estresse, da má qualidade de sono e, por consequência, do bruxismo. Então, isso é um conceito que veio da nutrição pra gente. Eu comecei a observar mais justamente por frequentar nutricionistas. Falei, olha, inflamação, a ideia de um ser inflamado ampliou muito na minha mente, né? E você já começa a observar no paciente. Aí eu faço o contrário, né, do que você faz. Aí eu olho daqui com aquele olhar de dentista que está entendendo um pouquinho de nutrição e fala, olha, tem que melhorar isso. Como é que é essa alimentação? Porque, por exemplo, pessoas que têm refluxo, o pessoal da alergia, da rinite, a gente, principalmente em criança, a gente vai investigar isso. Como é que é? Vias aéreas superiores. Chega na nutricionista. Chega na nutricionista. E aí pergunto também, como é que está essa questão de refluxo? Né? Porque às vezes a pessoa está ali alimentando muito carboidrato, alimentando muito naquele horário que vai próximo ao horário de sono, esse é o desencadeador do bruxismo dele. Tem essa causa também. E aí esse nível de estresse e ansiedade, ele é mais amplo do que só ele tem que passar pelo nutricionista, ele tem que trabalhar aquilo diferente. O olhar multifatorial hoje ele faz parte da nossa atuação, independente da nossa área de formação, né? Sim. É muito importante. E aí falando dessa área, né, da sua área da psicologia, porque às vezes eu estava comentando aqui que parece até que eu fico cansativa de tanto que eu falo, olha, você está na terapia,
porque é a questão interdisciplinar mesmo. Muitas vezes a psicóloga liga para mim, eu ligo para a pessoa, porque a homeopatia, ela tem um campo de ação assim, físico. Eu estou com uma contratura muscular, a homeopatia tem recurso. A minha salivação tá pequena ou tô com hipersalivação, não me adapto à placa, por exemplo, porque minha boca fica muito seca. Então a gente tem medicamentos que agem na fisiopatologia, como a gente tem medicamentos que agem no mental e também no nível que a gente andou comentando aqui, que pode ser chamado espiritual, mas que é da consciência. Então na área de vocês também tem isso. A partir do indivíduo, do momento que o indivíduo muda a consciência em relação àquela condição que ele tem, ele já caminhou assim, uns 30%, 40% para melhora, né? Olha, com certeza. E aí é onde eu preciso muito que ele faça uma terapia e às vezes ele vê assim, eu vou ao psiquiatra, vou tomar medicamento, mas não é isso, ele tem que ter um espaço de fala. E eu costumo dizer para ele também, olha, o psicólogo não tem que te agradar, ele tem que contrapor, né? Ele tem que te mostrar o que precisa ser modificado. Então, é muito interessante essa interdisciplinaridade nesse sentido. Com certeza. Você fez uma pontuação, Rosi, sobre a homeopatia, né? E ela aplicada à odontologia, ela contribui de que forma para a questão da dor orofacial e das condições como a DTM e o bruxismo? Então, vou fazer uma observação aqui, né? Quando eu fui estudar homeopatia, eu tenho um filho que nasceu em 1986 e eu tinha tido uma questão de saúde, uma doença crônica autoimune, muitos anos, começou com os 19 anos, eu tive lúpus eritematoso, e aí quando ele nasceu eu falei, queria tanto que esse menino tivesse saúde, e ele tem essa saúde, foi um motivador. Eu falei, como é que eu posso ajudar ele nisso? E aí surgiu um curso na ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia do Rio, um curso de 4 meses, falando de homeopatia para dentistas, mas eram 2 médicas que estavam dando esse curso, e eu fui, era aquilo, toda quinta-feira íamos, voltávamos, eu e uma outra dentista aqui de Volta Redonda. E com isso, eu me apaixonei pelas possibilidades, ela falava com o olhar da medicina, mas eu falava, isso encaixa na odontologia, e eu era endodontista, eu trabalhava com dor, já era o meu eixo, né? Mas na odontologia tem isso, às vezes a gente cuida da estética, tem gente que gosta de cuidar da reabilitação, tem os que já vão para a dor. E dali teve um curso no Instituto Hahnemanniano do Brasil, que é o berço, onde entrou a homeopatia no Brasil, e era um curso para médicos. Aí eles deixaram a gente assistir um curso rápido, que levou 1 ano. E daquele curso nós fomos tão aplicadas que eles falaram, olha, quer fazer especialização, pode fazer. E nós fizemos mais 2 anos da especialização de um curso médico. E aí os médicos, eles durante o curso, era um psiquiatra, um pediatra, tinha um ginecologista, e já de cara eu falei, eu vou seguir o psiquiatra, porque todo mundo tem medo de dentista. Eu pensava que meu campo de ação ia ser a mente. Tem medo de dentista, vou usar de homeopatia para isso. Mas eles iam mostrando os medicamentos, eles iam fazendo gancho para a gente na odontologia. Então ali, eu posso dizer que fui uma das pioneiras, junto com um grupo, tem um grupo de São Paulo também, e a gente foi fazendo essa associação, né? E funciona na inflamação, funciona na inflamação pulpar, e começamos a fazer esse link. E foi uma surpresa, gente, tão maravilhosa, porque no primeiro momento eu achava que era só no mental. Quando eu vi, eu estava usando em reparação tecidual. Nós tivemos oportunidade de levar casos de fratura de radicular, né, fratura de dente dentro do osso, que a gente, com medicamento homeopático, promoveu consolidação. Esses trabalhos estão publicados, nós levamos para a África do Sul, para a Itália. Então, hoje, eu penso na homeopatia, eu vejo que ela é muito maior do que eu hoje, depois de 35 anos, consigo imaginar. Mas aí tem 2 coisas importantes. Eu, Rosi, sou dentista, eu conheço bastante de odontologia. Até penso que conheço, né? Mas, então, eu consigo aplicá-la bastante na odontologia. Mas se você chegar lá para mim e virar, Rosi, estou com apendicite, estou com uma alergia, eu vou fazer muito pouco por você, porque eu não conheço a fisiopatologia da dermatologia, né? Como não conheço, por exemplo,
da endocrinologia para trabalhar nos hormônios. Então, às vezes, eu tenho visto de uns anos para cá, uns 10 anos para cá, tem acontecido uns cursos leigos de homeopatia. E eu fico pensando, vai dar erro. Porque se você errar o diagnóstico na odontologia, você vai errar o remédio. Sim. E da mesma forma, se a pessoa não tem, né, um conhecimento de uma área patológica, né, uma área fisiopatológica, ela vai errar o remédio. Então, hoje, 80% do que eu prescrevo é homeopatia. E o que me fez até guardar alguns nomes da alopatia, né? Porque eu estou lá na clínica integrada, aí tem hora que eu acho assim, não, eu tenho que saber o nome do anti-inflamatório, do antibiótico e posologia, porque eu estou lá para preparar generalistas. Sim. Então, eu até me esforço. Mas o campo hoje da homeopatia na odontologia é muito amplo e tem muita pesquisa, tem gente que está fazendo... A minha pesquisa de mestrado e doutorado já foi com medicamento homeopático. Tem muitas pessoas em universidades ensinando isso. Então, assim, comigo aconteceu por acaso, eu atirei no que vi, né? Acertei no que não vi, fiquei bem feliz. Isso é muito bom. Você já explicou um pouquinho pra gente como funciona tudo isso, mas eu queria que você talvez pudesse expor pra gente, na prática clínica mesmo, como que é feita a integração entre o tratamento convencional e o homeopático? Essa pergunta é muito boa, porque assim, as pessoas pensam às vezes, eu vou na dentista homeopata e não tem motor, não é isso? Não, a técnica odontológica é a mesma. Os medicamentos que nós usamos, né, por exemplo, dentro de um canal, são os medicamentos alopáticos tradicionais e hoje os tops de linha, né? Eu dou aula na pós-graduação, então é isso que a gente usa. E às vezes que nós tentamos, por exemplo, medicamentos para controlar a infecção da homeopatia não foram eficazes, mas a gente tem muito sucesso em promover o quê? Autorregulação e autopoiese. Então, o que faz, na verdade? Você pode usar medicamento se você está com uma grande dor, né? Hoje você chegou com uma pulpite. O seu remédio de eleição hoje é um analgésico potente e a realização da pulpectomia, porque é uma coisa mecânica e é um nível de inflamação muito alto. Agora, nada impede que dali você já saia com medicamentos que ajam no ligamento periodontal para promover cicatrização, para baixar esse nível de inflamação de forma mais suave. Então, a homeopatia e outro campo também são pessoas que usam, por exemplo, medicamentos de ação no sistema nervoso central, antidepressivos, analgésicos potentes. A homeopatia trabalha complementar, um não anula o outro, porque tem essa coisa, para eu tomar homeopatia eu vou precisar parar de tomar o remédio que eu já estou tomando? Existem pessoas que dependem, tem condições clínicas que dependem de uso constante de algumas substâncias. Então, é totalmente complementar. O que a gente percebe, quer ver um exemplo, o sono, né? Então, alguns medicamentos que são indutores do sono, ele mantém o indivíduo na fase N1, N2 do sono e não chega na fase REM, não REM do sono. Então, ele não tem um sono profundo e reparador. Aí você associa medicamentos da homeopatia, houve uma pesquisa que fizemos com a camomila, só que ela é dinamizada no método homeopático. Ela melhorou sono, humor e dor de um grupo grande de pessoas e esse trabalho foi feito durante a pandemia, que era um nível de estresse muito grande. Então, são complementares, sabe? Às vezes a gente lança a mão da alopatia, às vezes a gente lança da homeopatia e uma abraça a outra e se complementa. Excelente, perfeito. Muito bom. Eu tô aqui apaixonada, adorando. Que bom. Para quem nunca utilizou a homeopatia, quais são os benefícios e cuidados que precisam ser considerados? Então, aí outra pergunta muito, muito importante que me fazem no consultório, né? Mas eu não acredito nisso. Tanto no meu doutorado, e a gente tem trabalhado muito com ratos. O rato, ele não sabe o que eu prescrevi para ele, ele não tem nem noção do que eu estava, minha intenção ali. E no meu doutorado, especificamente, a gente trabalhou o quê? Com ratos que eles têm um crescimento de dente contínuo. Eles têm uma papila dentro, lá na raiz do dente, que faz aquele dente ir crescendo à medida que ele vai roendo.
Então, nós trabalhamos com esse rato simulando um trauma dental e demos uma medicação homeopática para ele durante 21 dias e depois tiramos a polpa, que é um feixe vascular nervoso dentro do dente, é aquela estrutura que dói no dia que deu o canal no dente. E aí essa estrutura passou por espectrofotometria num equipamento da USP, bem elaborado. Então, em 21 dias, a gente conseguiu aumentar 180% do nível de cálcio na polpa do dente dos ratos. Esse medicamento é que eu uso nas crianças que sofrem traumatismo dentário, nas raízes que fraturam. Então, o potencial dele de estimular substâncias inorgânicas é muito grande. Mas, por outro lado, se você pega o vidrinho da homeopatia, ele não tem nada de medicamento. Você passa aquele mesmo medicamento no espectrofotômetro, você não vai saber qual é a substância. Então, a homeopatia, nós acreditamos que com o passar do tempo, a física quântica vai explicar melhor. Mas a gente já consegue ver na estrutura o que aquele remédio faz. E por meio de questionários, de ação interdisciplinar, por exemplo, fizemos um trabalho com saliva de crianças no Morro do Alemão. Então, o grupo das médicas que eram psiquiatras e de psicólogos perceberam o quê? Que à medida que o nível do cálcio salivar aumentava, essas crianças melhoravam a cognição. Então, é bem interessante porque você consegue ver o resultado. Eu não consigo ver no vidrinho da homeopatia aquela substância. Isso é que causa aquela dúvida, isso é uma água, né? Mas a pessoa que quer usar a homeopatia, primeiro ela tem que se predispor a uma anamnese diferenciada, que nós vamos perguntar, como a gente conversou aqui antes, desde a espiritualidade desse indivíduo, com quem mora, como mora, o que prefere, o que não prefere. Perguntando isso, a gente vai escolher o medicamento que o Hahnemann, que fundou a homeopatia lá em 1740 e poucos, ele percebeu na observação. Então, quando eles falam homeopatia não tem pesquisa tradicional agora, mas ela é fruto da pesquisa que ele fez e que nós, homeopatas, ficamos repetindo até hoje o método. Então, existe um método. Mas muitas vezes o que a gente precisa é que a pessoa se exponha a uma anamnese detalhada. O homeopata, ele é treinado a ouvir. Tem uma frase do Hahnemann assim, que o homeopata, ele é um indivíduo que ele é livre de preconceito. Então a gente tem que ouvir e ficar a parte da minha opinião daquilo, e introduzir aquilo no método. E vamos escolher o melhor medicamento e observar a melhora, a piora. Uma coisa que talvez você vai me perguntar, a homeopatia ela é inócua? Não existe nada inócuo. Ela mal aplicada, ela pode ter efeitos colaterais. Então, o indivíduo tem que passar, né, por um observador que entenda do medicamento, dessa escolha. Ele tem que se predispor a essa anamnese e fazer o uso de acordo com aquela posologia que vai passar. Nosso medicamento, como ele é um medicamento que ele é imbuído de energia, até no seu preparo, ele não pode ficar perto de celulares, de radiação. Tomar sol, a gente esquecer ele no carro, né, com esse calor. Então, é um medicamento que você tem que tomar cuidado com ele. Mas, de um modo geral, é dessa forma que a gente prescreve. Nossa, muito interessante. A partir da patologia. Muito interessante, perfeito. Rosi, agora trazendo um pouco para o foco que é o Circuito pela Vida, né? Quais são os principais prejuízos do consumo do álcool e de outras drogas na saúde bucal? Isso. Então, nós começamos falando do bruxismo, mas hoje isso já ampliou um pouquinho para o que a gente chama de SEPB, que é a Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Às vezes a gente vê radiografias, vê a boca desgastada, dentes que sofreram abrasão, erosão, e esses indivíduos sofreram isso por ataques químicos, desde esse cigarro eletrônico VAP, até essas substâncias, assim, às vezes a pessoa, ele é dependente do energético, ele faz um esporte e no esporte toma muito energético com a pouca salivação na boca naquele período do exercício. Então, toda e qualquer substância química, né, ela em excesso ou ela usada incorretamente, até a própria pasta de dente, dependendo da pasta de dente que o indivíduo usa. Depois de tomar, por exemplo, um shot emagrecedor, né, que os nutricionistas ajudam a gente bastante com isso. Essa associação é química e ela pode causar esse envelhecimento, causando desgaste no esmalte, que é uma estrutura extremamente dura, causando perdas na dentina, que já é uma estrutura macia, e também, até inclusive no paladar,
alterando as papilas degustativas. Então, as substâncias químicas, como as substâncias derivadas de álcool, derivadas desses energéticos que são muito ácidos, e também agora a chamada é muito para o cigarro eletrônico, que ele é muito prejudicial, elas vão causar algum nível de desgaste e de destruição nas estruturas bucais, quando não causam lesões assim patológicas mesmo, né? Tanto na boca, língua, esôfago, aí que é muito mais grave. Sim. Você citou alguns tipos de substâncias químicas, mas eu gostaria também de falar sobre as outros tipos de substâncias químicas que a gente sabe que existe. Eu queria saber como isso agrava o problema de bruxismo e DTM. Sim. Então, aí toda a conexão, a gente precisa saber o seguinte: a disfunção temporomandibular é o mau funcionamento das estruturas, né? Músculo, a estrutura esquelética mesmo, a articulação não está bem adaptada, faltou dentes no apoio para a mandíbula se apoiar, né? Então, desde essa estrutura esquelética, os músculos e também estruturas neuropáticas, que né, a boca, os dentes, é uma estrutura extremamente inervada. Então, hoje a gente estuda muito essa questão da sensibilização periférica, causando uma irritabilidade neural e levando para o sistema nervoso central. Então, na verdade, aquele hábito de ranger, de apertar, e fora que, às vezes, a pessoa que faz uso, né, de substâncias químicas, por alguma razão, ela cria um abandono de si. Sim. Aí começa, quebra dente, pede restauração. Sim. Essa ausência dessa harmonia dentro da oclusão também pode ser um fator que o indivíduo que, por ação do álcool, atacado por uma... não é hiperatividade, é uma hipervigilância, né? Ele começa a fazer o ranger. Então, o movimento começa pelo estresse, ansiedade aqui na boca e vai sensibilizando o sistema nervoso central. Se esse sistema nervoso central já está alterado pelo uso do álcool ou uso de algum entorpecente qualquer e também de medicamentos que agem no sistema nervoso central, principalmente aqueles substâncias que alteram a recaptação da serotonina, que é o hormônio do humor, isso vai virar uma via de mão dupla. Ele range, ele aperta, ele movimenta a boca, porque o sistema nervoso central está mandando comando lá de cima para baixo, como esse hábito de apertar, ranger, de morder, né, o caso do VAP, ficar mordendo ali, ele está estimulando o sistema nervoso central a manter naquele processo medicamentoso. Ele está dizendo, então, para o cérebro que é gostoso mesmo fazer aquela atividade. Fica aquela troca, né? Aquela troca da sensibilização periférica e a nossa boca, língua, os dentes são muito inervados e vascularizados, estimulando através de sinapse nervosa o sistema nervoso central. E aí fica um nutrindo no outro. E fica esse ciclo eternamente. Esse ciclo, E se essa substância também, porque na verdade o álcool, ele no primeiro momento, ele causa uma moleza agradável, parece que eu vou relaxar, mas ele não permite que o indivíduo caia na fase mais profunda do sono, que é a fase realmente reparadora. Então é muito comum o indivíduo que faz uso de muito medicamento, muita substância ilícita e mesmo o álcool com frequência, que ele fala assim, não, meu sono ele não é reparador, porque ele acorda cansado, dores musculares, e uma coisa que é muito interessante que o indivíduo observa também, que a gente chama de brain fog, que é como se baixasse uma nuvem na mente. No outro dia, assim, o pensamento está lento, o raciocínio está ruim, a mente está ruim, a memória, tudo já mantido pelo ato de ranger os dentes, que impede o sono adequado e fica o sistema nervoso central e periférico trocando essa figurinha. Nossa, então é uma cadeia bem grande. Uma cadeia grande, E a gente o dia todo está exposto, né? Sim. Quantas vezes eu mesma me pego, às vezes tô no trânsito ali, e tudo engarrafado, hora para chegar, quando vê, estou aqui no movimento discreto, né? Esses dias eu estava no trânsito e eu vi um senhor e ele mordia na língua. Tá desgastando o dente, porque o bruxismo ele não tem nada a ver exclusivamente com dentes, né? Ele não é um distúrbio, ele na verdade ele é um comportamento do movimento. Sim. Então ele pode ser apertar, ranger de dentes, isso vai causar desgaste à estrutura, mas ele pode ser apenas contratura. E eu fico aqui contraída, eu chego lá no dentista e falo, tô com uma dor de garganta, e é bruxismo, é o bruxismo fásico, né? É um movimento inadequado. E a língua, às vezes a pessoa
tá mordendo a língua, tá mordendo o lábio, tá fazendo bruxismo. Sim. É interessante, eu achei que o bruxismo era sempre dente com dente. Evoluiu, e de 2018, antes a gente falava assim que ele era possível, se eu chegasse aqui você falasse, eu tenho bruxismo, aí eu ia pensar, possivelmente. Aí se eu te examinasse, visse desgastes, provavelmente tem. Mas se eu tivesse um exame como uma polissonografia, algum tipo de tomografia para ver fraturas de dente, visse na sua radiografia que a sua polpa era uma polpa retraída, né? Então uma polpa do seu dente ela é mais ampla do que a do meu dente, que já vivi mais tempo. Então às vezes na radiografia eu olho e penso que é uma boca de um velho, e na verdade às vezes é a boca de uma pessoa de 20 e poucos, 30 anos, que está sendo já marcada na estrutura dos dentes e do osso por esse envelhecimento. Sim. É bem interessante. É muito interessante. E no processo de recuperação da dependência química, qual a importância de um acompanhamento odontológico integral para restaurar a saúde, né, dos adictos? Eu acho que tem toda a conexão, né? Como vocês viram, eu sou adepta da conexão multidisciplinar. Mas, na verdade, assim, esse indivíduo, possivelmente ele já perdeu dentes, já perdeu restaurações, passa primeiro pela autoestima. Toda vez que a gente tem que enfrentar um desafio, seja ele qual for, né? Rosi, a partir de hoje você vai fazer um concurso numa outra universidade, vai se expor a uma prova. Eu vou ficar ansiosa, vou ficar questionando, será que estou à altura ou não estou à altura daquela exposição? Sim. E o indivíduo que já depende de uma substância química para sobreviver, para enfrentar o dia, ele já merece, com certeza, uma atenção maior, porque a autoestima dele, assim, dificilmente ela está adequada. E se ela passa pelo sorriso, acho que é a primeira linha de comunicação, né? Às vezes você não consegue falar nada, você faz um sorriso, a comunicação já se dá ali. Então, acho que passa primeiro pela autoestima, segundo pela possibilidade de se nutrir, porque se você começa a perder dentes, você não nutre bem. Chega na minha área. Não é? Não nutriu bem, começa a questão do refluxo. Então você está fazendo bruxismo porque está fazendo o refluxo, porque não nutriu bem, está perdendo peso, aí todo mundo, você emagreceu demais, ou ganhou peso porque está comendo muito mal, você engordou demais. Então passa por isso, né? Na verdade, o dentista ele é responsável por essa parte mecânica de dar condição daquele sistema estomatognático funcionar, não só para a fala, como também para mastigação e deglutição. Então começa aí, possibilitando essa parte. E um outro momento que a gente já sabe que o sistema nervoso está alterado, ou por medicação que ele precisa usar naquele momento para abandonar o hábito, ou pelo uso da substância, então sempre a placa ela é bem indicada, porque ela protege não só a estrutura do dente, mas protege também a articulação. É a articulação mais vascularizada e nervada do corpo humano. Se eu passo aqui mordendo e rangendo, eu vou macerando a estrutura. Ele começa a ter cefaleia. Nós temos um tipo de cefaleia que é a tensional, que ela acontece pela contratura do músculo masseter e temporal, e ela vai desencadear enxaqueca e todas as outras. Eu acordava com dor de cabeça. Sim. Eu falava, não pode, porque você ir dormir, porque você tá cansado, você viu televisão, eu achava que era assim, problema de vista, uma coisa. Agora, acordar com dor de cabeça foi uma época que eu usei a plaquinha. Mas eu também fui descobrir, né, assim, o que, né, você também, aí talvez a homeopatia também possa ajudar. Que aí na questão de eu entender o que estava me levando a dormir, eu estava preocupada se eu, né, no horário de acordar ou em algum momento mais tenso, como que eu ia modular aquele estresse para eu também não ficar. E aí eu parei com esse apertar, mas eu acordava assim quase todos os dias com dor de cabeça. Então, aí a placa, eu acho a placa correta, bem adaptada, ela é um recurso muito bom enquanto as outras coisas acontecem, né? Porque enquanto eu coloco a placa, eu já faço uma barreira mecânica para ele parar de sentir dor, quebrar dente, enquanto, né, vai lá para a Angélica, ela consegue organizar essa mente, você consegue organizar a nutrição desse indivíduo. Então, eu acho ela muito interessante. E eu fico assim, bastante
emocionada, eu não sou uma pessoa muito dada à emoção, mas me emociona, porque pensa nesses 35 anos, quantas vezes, assim, porque a placa leva um tempo, né, Ciro? Você molda, vai pro protético e ali são os 10 dias úteis para ela voltar. Mas naquele primeiro dia eu já consigo, com a homeopatia, ver assim, olha, a musculatura está contraída. Esse indivíduo, porque é uma pergunta que eu faço também na minha, o que aconteceu nos últimos 10 anos, e a gente usa uma técnica, eu sou parapsicóloga, a gente usa uma técnica de regressão na pergunta para saber o que naqueles últimos 10 anos foi o desencadeador, porque às vezes eu penso assim, não, foi muito ruim o dia que aquele indivíduo sofreu o acidente, mas às vezes não foi o dia que ele sofreu o acidente, foi o dia que ele chegou em casa, em vez do pai perguntar pela saúde dele, perguntou pelo carro, entendeu? A indignação, a mágoa, as perdas. Então a homeopatia, ela me dá esse recurso da primeira consulta, de já perceber qual é o fator desencadeante daquele processo e já começar a tratar ali o que a gente chama de mental. E em relação à qualidade do sono, humor e dor, é muito rápido o resultado nosso. Então, às vezes, quando ele volta para instalar a placa, ele já volta muito melhor. E é muito prazeroso a pessoa sentar na sua cadeira e falar, sabe que minha dor até diminuiu? Sabe que eu dormi melhor? Então, para ele, talvez ele nem saiba que eu, quando mediquei, eu já esperava esse prognóstico. Mas a homeopatia traz isso para a gente de uma forma muito, muito legal. Eu falei no mês passado, no congresso de homeopatia sobre fibromialgia, e vou falar sábado agora num simpósio. A pessoa que tem fibromialgia, ela sente muita dor. Dificilmente quem tem fibromialgia não tem a disfunção temporomandibular, porque ele passa o quê? Por uma contratura e ao mesmo tempo por um espasmo muscular. A abertura de boca do fibromialgico, ela é irregular, porque aquela musculatura vive em estresse, ela é uma musculatura diferenciada. Então essa mesa que eu vou falar é de reumatologia, neurologia e imunologia, e eu vou lá de dentista para falar, porque se o médico que diagnosticou, ver assim, olha, se ela puser uma placa, se ela fizer alguma intervenção, já vai me ajudar, né? Porque se ele parar de reclamar da dor de cabeça, aí o médico pode concentrar nas dores nos outros lugares, né? Mas na verdade que é isso, que a dor, né? E principalmente no indivíduo que tem a fibromialgia, a gente precisa separar o que é do dentista, e a placa é um fator que já ajuda mecanicamente a gente reduzir muito do apertamento e melhorar a qualidade. Então, enquanto ele não instala a placa, eu tenho esse recurso da homeopatia, que eu sou muito grata mesmo, agradeço todo dia isso e me emociono sempre, até hoje, mesmo eu sabendo que aquilo vai acontecer, e a placa em seguida é um recurso maravilhoso. Entendeu? Perfeito. E Rosi, quais são os principais sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar um especialista em DTM e em bruxismo? Sim, isso. Então, se já tem alguma doença crônica que ela afeta o músculo esquelético, né? Então, tem uma esclerose múltipla, tem a fibromialgia, eu já tenho alguma alteração muscular que já é um sinalizador. Aí, depois disso, nós temos o quê? As dores musculares, que é a maior incidência. Começou a ter muita dor de cabeça, dor no masseter, dor no temporal. Procura um especialista em disfunção. Teve um mau funcionamento dessa estrutura. Olha, não estou mastigando bem, eu vou falar, minha boca trava. Eu vou falar, eu não consigo articular a palavra, porque há um desconforto na língua e nos músculos, é o sinalizador. E um sinalizador muito interessante é assim, nós mulheres, nós somos doloridas, a nossa musculação é mais fragilizada. Então, qualquer esforço na gente vai desencadear dor muscular. Mas os homens, eles têm uma musculatura preparada para suportar peso. Então, às vezes, eles fazem bruxismo, e eles vão destruindo a articulação, porque é uma cartilagem, né, é uma estrutura sinovial, eles vão destruindo. Quando eles se atentam, eles já têm DTM articular, que é mais grave. Então, o estalido, aquele clique, sabe, que abriu a boca, fechou ele,
É um sinalizador muito grande para que você vá procurar. Não estou sentindo nada, mas está instalando? Dá uma olhadinha. Quanto antes, melhor, né? Mas, de um modo geral, são as dores, a alteração na função da fala, mastigação e deglutição são grandes sinalizadores. E os barulhos, que não era para fazer barulho na hora de que você está falando, a articulação está instalando. E muitas pessoas vêm da onde? Vêm do otorrino, porque como a articulação está aqui, o ouvido logo atrás, às vezes o sintoma é otológico e a disfunção é articular. E a gente fica assim, muito agradecido, porque os otorrinos agora, cada dia, estão conhecendo mais disso. Eu que comecei há tantos anos atrás, às vezes quando a pessoa vinha, ela já estava sofrendo disso assim, há 10, 12 anos. Hoje não. Ela chega no otorrino e ele já, olha, não é para mim, procura o dentista. Bem legal, né? Bem bacana mesmo. Eu até recentemente fui ao médico a uma consulta e durante a consulta ele pegou um exemplo dele como hérnia de coluna, alguma coisa assim, e ele foi ao médico, fez os exames e o problema muscular dele atualmente aqui em região de pescoço, região de face, não vem da hérnia da coluna. Eu falei, bruxismo talvez, já viu? Aí o médico, ele mesmo parou e pensou, eu nunca pensei nisso, que o bruxismo pudesse desencadear em tantos outros grupos musculares além da face, né? Assim, um pouco mais... Muito além da face. E era uma coisa que ele não imaginava, que realmente é um grupo muscular que fica fazendo espasmo e faz essa contratura e traz esse problema. É uma coisa que a gente pergunta, na anamnese, às vezes a gente comete esse erro, né? A gente vai ao médico e ele começa a perguntar as doenças pregressas. Aí no dentista a pessoa não tem nada. Não tenho nada, não tenho nada. Aí depois fala, mas a minha hérnia de disco, aonde que tá? Tá na cervical. Na verdade, quando a gente vê uma foto, né, de uma coluna cervical e vê todas aquelas terminações nervosas que chegam até a face, e a língua, né? A língua, ela tem uma inserção, nela insere várias cadeias musculares que vão descer para a cabeça. Então, a disfunção, ela é uma condição crânio-cervical, com certeza. Entendi. Então, é bem importante quem tem hérnia de disco também cervical procurar o dentista. Veja isso, a gente pensa assim, não vou falar isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver com ela, né? Tem tudo a ver. Verdade. Doutora, então assim, quais orientações a senhora poderia passar para quem quer prevenir problemas orofaciais, manter uma boa saúde bucal, mesmo em situações de estresse? Sim. Então, eu acho que a Cristiane falou que a gente pensa muito parecido, sabe? Primeiro é identificar o estresse. Eu não consigo identificar o estresse. Ou o meu estresse está numa coisa que hoje eu não consigo mudar. Está no meu relacionamento, está no meu emprego que eu dependo para sobrevivência. Buscar o espaço de fala, né? Porque eu sozinha, às vezes eu acho que não tem solução. Eu fico um pouco lá na terapia, eu vou achando solução e vou achando o quê? Recurso, força, né? Eu tenho força para mudar, mas aí eu não sei o que tem. Então eu preciso desse apoio muito da área da psicologia para me tirar daquele, para me fazer para que eu faça esse movimento. O segundo são isso exatamente o que a Cristiane falou. Olha, começa a fazer higiene do sono. Olha a hora. Eu já tive criança que chegou, o pai levou porque a criança fazia bruxismo. Mas o momento do pai e do filho era 9 horas da noite, que o pai chegava do trabalho e ia jogar joguinho de videogame. Então, assim, você vê que estava errado. Então, assim, também para o estresse. Não, é uma coisa que eu vou precisar resolver, mas vamos começar a dormir melhor, melhorar o nível da música, né, gente? Porque nós somos programados e reprogramados mentalmente o tempo todo. Então, se eu escuto uma música que fala que eu sou linda, bonita e confiante, eu vou me sentir. Mas se eu escuto uma música dessas, né, que você escuta que está sendo traído e que você é um cachorro, é complicado. Então, mudar o padrão de música, né? Mudar... eu sou master em programação neurolinguística, então a gente acredita muito nesse estímulo visual, auditivo e sinestésico. Então, procura assim, não, hoje eu vou vestir uma roupinha melhor, vou ficar melhor, né? Eu tô no momento que estou desempregado, tô isso, aquilo, mas vou começar a ficar com uma coisa melhor na minha visão, né? Eu cheguei aqui, me chamou muita atenção o painel do trabalho aqui, porque é um painel que mostra várias condições, mas que mostra
mostro positivamente. Aí você começou a me falar, é a mãe cansada, é o idoso, mas mostro numa imagem positiva. Então, ser programado por imagens positivas, ser programado por sons agradáveis, positivos. E também procurar ter um discurso mais positivo. Então, a gente usa eu uso muito isso para quem tem bruxismo. Nossa cultura, o sinal de trânsito, ele é verde, pode ir, amarelo, atenção, vermelho, pare. Na programação neurolinguística, isso é o sistema de âncoras. Então, eu já sei que eu vejo verde, eu posso ir, amarelo, atenção, vermelho, pare. Então, você coloca um anelzinho vermelho, uma pulseirinha vermelha, os meninos, coloca um adesivo vermelho e começa. Toda hora que eu olho no vermelho, Rosi, o que você está fazendo com a boca? Ah, está apertando. Solta, Rosi. Eu falo com a Rosi. Porque quem está ouvindo é meu subconsciente. E da mesma forma que num determinado momento eu posso ampliar isso. Rosi, você está apertando, o que você está sentindo? Né? Vou abrir a geladeira. Tem, né? Claro, um adesivozinho vermelho lá na geladeira. Você vai comer por quê? Né? Vai comer amendoim porque esse amendoim vai te causar disfunção temporomandibular. Vai comer a pipoca porque você gosta, mas sabe que nesse momento a pipoca vai doer. Então eu acho assim, usar esses sistemas de âncora, né, coisas que podem te alertar que você está no alto nível de estresse, procurar apoio para resolver a questão de estresse. Acho que tudo tem solução, mesmo que não seja a que eu queria, vai ter uma solução. E o sono, sabe? Então, se você regula o sono, humor e dor, eles estão, até porque todos têm, né, uma assediação no hipotálamo, mas os três estão de braços dados, né? Procurar ajuda. Perfeito. Muito legal. E como a educação em saúde pode ajudar a comunidade a entender que a boca é parte essencial da saúde integral? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Amanhã, quando eu sentar no consultório, eu vou levar muito do que você falou, e muito do que a Cristiane falou, e muito do que o Ciro falou. Então, às vezes a gente pensa assim, não, vamos fazer uma mesa redonda dos doutores, que é o que a gente falou lá no início, né, da intersectorialidade. Mas às vezes não é exatamente o doutor que vai perceber isso. Vai perceber que, a senhora que faz a cocada ali embaixo está fazendo ela muito dura. E a cocada, né, a alimentação dura, esses hambúrgueres de 3 bifes de carne, eles vão sacrificar a TM. Então, na verdade, eu acho que quanto mais a gente puder ouvir sobre o assunto, falar sobre o assunto e começar a fazer esse serviço de vocês, que eu cheguei aqui e fiquei muito impactada, que ele não é um serviço pequeno de jeito nenhum, ele não é apenas um podcast, né? Apesar de que podcast é uma coisa muito bacana para a minha geração, mas eu acho que um falar com o outro, boca a boca, porque a mídia já está comunicando bastante. Rosi, a cada podcast a gente conhece uma vertente. Hoje aprendi um monte de coisa, né? Quando veio aqui uma nutricionista também, o Ciro super se interessou, a Angélica também, porque são áreas muito afins, né? Uma impacta muito na outra. Eu estava comentando antes, quando a gente estava fora do ar, da minha paciente com câncer, acho que era de língua, se não me engano, e ela teve que retirar todos os dentes, retirar um pedaço da gengiva, e o quanto isso vai impactar na nutrição dela. Então, assim, né, um paciente com mucosite que precisa do laser, e aí eu preciso, eu ligo às vezes pro dentista e falo, e aí, fez o laser, você acha que vai melhorar? Eu posso evoluir a alimentação dela, tava na pastosa, e eu quero voltar pra normal, né, sólida, pra dieta, pra sólida de novo, ou então pelo menos na branda, né, ficar ali na branda pra ela voltar a ter aquele prazer na alimentação. Você fica comendo só comida pastosa, uma hora você cansa. Então, assim, tudo isso, né, a intersetorialidade mesmo faz muita diferença. Quem ganha é somente o paciente, né? Assim, todos nós ganhamos, assim, como experiência, claro, de aprender um pouquinho do outro, mas o paciente, ele é o grande ganhador de tudo isso. Sim. Até porque ele é o foco do trabalho de todos nós, né? Verdade. Bom, doutora Rosi,
muitíssimo obrigada por ter estado aqui esse tempo conosco, compartilhando tanto conhecimento e por nos mostrar uma abordagem integrada, fazendo a diferença no tratamento dos nossos adictos e da população como um todo. Que bom, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu já sabia, quando sentei aqui, que ia ser uma troca muito grande, né? E eu saio daqui muito enriquecida. Eu fico muito grata. E também, assim, com um impacto muito positivo do projeto, sabe? O projeto. Quando o Ciro me convidou, ele falou, assim, de um podcast. Me surpreendeu. Sim. E assim, gente, o Ciro foi meu aluno, né? Foi. E a gente vê aluno como filho, a vida toda, né? Não sei se vocês já deram aula, mas a vida toda. Então você fica muito feliz de ver aquilo frutificar. E eu fiquei muito satisfeita. Muito obrigada pelo convite. Quando precisar, estou à disposição. Nossa, eu que agradeço imensamente você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que agregou demais aqui pra gente, tanto tecnicamente, mas também para o nosso pessoal, sabe? Sim. É sempre muito bom receber tanta informação boa assim. E para você que nos acompanhou até aqui, espero que essa conversa inspire mais pessoas a cuidarem da saúde bucal e buscarem apoio profissional sempre que necessário. Continue com a gente aqui no Circuito pela Vida. Até o próximo episódio. Até lá. Um abraço.